Olá, todos sejam bem-vindos aqui no evento do CIASP, é o 6º evento de uma longa jornada de contribuições do CIASP aqui para a cidade de Indaiatuba e região. Eu queria iniciar minha fala agradecendo o convite da querida amiga Rosinha Metzer, que tem uma história de mais de 50 anos de contribuições para o desenvolvimento da educação e também para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. A Rosinha é extremamente conhecida, na verdade, foi exatamente há 6 anos quando eu tive o primeiro contato com a Rosinha e participei do lançamento da Semana da Inclusão aqui em Indaiatuba. Também gostaria de agradecer a Michele, que fez o convite oficial, e finalmente, a presidente do CIASP atual, que é Carla Queiroz. Bom, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e hoje eu acredito que seja um dia especial, né? Essa Semana da Inclusão já tem trazido temas extremamente relevantes, contribuições extremamente relevantes, e eu acredito que a minha contribuição seja uma contribuição bastante significativa no âmbito da educação e direitos da pessoa com deficiência, exatamente porque é um tema ainda invisível, ainda não debatido o suficiente, ainda não presente nas pautas políticas, acadêmicas e mesmo dos movimentos sociais, que é exatamente o tema das mães das pessoas com deficiência. E aí eu vou colocar aqui o primeiro slide para vocês, e queria, antes de colocar o slide, apenas compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, porque eu gosto de conhecer as pessoas que eu estou ouvindo, e eu acredito que vocês também. Eu atuo há 40 anos na área de educação e direitos da pessoa com deficiência. Vocês podem perceber que eu não estou usando o termo educação especial, porque eu não considero que trabalhe na área de educação especial. Eu trabalho na área de inclusão e de direitos da pessoa com deficiência. Sou uma militante, apoio o movimento das pessoas com deficiência ao máximo que eu posso. Minha formação inicial é como fonoaudióloga e pedagoga, há muitos anos atrás, né? E também sou professora, agora aposentada, da Universidade Federal da Paraíba, embora seja daqui do estado de São Paulo. Morei no Nordeste muitos anos, aprendi muito, foi uma experiência muito enriquecedora para a minha formação. E depois de vários anos atuando, né, primeiro como fonoaudióloga, depois como acadêmica na área de deficiência, eu fui compreendendo como as mães das pessoas com deficiência sofrem situações cotidianas que são muito difíceis para o seu dia a dia. E como esse tema nunca, como eu disse antes, aparece em pauta nenhuma, quer dizer, ninguém fala das mães das pessoas com deficiência, e pior, as pessoas em geral, a sociedade em geral, acreditam que elas, abre aspas, não fazem mais do que a sua obrigação como mães, né? E, na verdade, esse é um entendimento que deve ser revisto, porque tanto quanto seus filhos com deficiência e filhas, as mães, elas são sujeitos de direito. Então, elas também têm direitos, e esses direitos precisam começar a ser debatidos para que um dia, o quanto antes, claro, seja possível que elas estejam sendo contempladas nesses processos de inclusão e de cuidados também, né? Então, vamos iniciar os nossos slides agora. Só um minutinho. Ok, eu acredito que vocês estejam vendo o primeiro slide, e nesse slide o tema é: as mães das pessoas com deficiência também têm direitos, realidade materna, vez e voz. Bom, essa foto vocês já devem estar reconhecendo, pelo menos as mães dos filhos e filhas que estão no CIASP, né? Foi feita no CIASP num trabalho que eu desenvolvo aqui em Indaiatuba já há algum tempo, e que eu denominei de escola de mães. Então, esse trabalho tem como objetivo exatamente o fortalecimento materno
e o empoderamento feminino. São dois elementos que precisam caminhar junto para que as mães sejam capazes de lidar com toda a sobrecarga que elas vivem a partir do momento que elas geram um filho com deficiência ou que a criança venha a ser diagnosticado mais tarde com deficiência, né? Bem, primeira coisa que é importante saber é que o número de mães, mulheres mães de pessoas com deficiência é muito grande no Brasil. Segundo o IBGE de 2010, são em torno de 45 milhões, porque claro que há mães que têm mais de um filho. Por que 45 milhões? De onde que eu tirei esse número? Porque esse é um número aproximado de pessoas com deficiência no Brasil, ou seja, cada pessoa com deficiência tem uma mãe, portanto são 45 milhões. Se nós pensarmos que a população hoje é de em torno de 200 milhões de pessoas no Brasil, isso significa um número bastante alto, né? E aí é preciso entender um pouco dessa história de desempoderamento da mulher. O que aconteceu ao longo da história para que a mulher chegasse hoje a uma situação de tanta vulnerabilidade, isso em geral, mas quando se trata especificamente das mães das pessoas com deficiência, essa vulnerabilidade é exponencializada, né? Então, se a gente for lá para o passado, para a antiguidade, a gente vê que nas sociedades primitivas, nômades, ou seja, onde os grupos sociais, eles se movimentavam, eles iam para regiões, diferentes regiões em determinados períodos do ano, por conta das estações, naquela época, as mulheres eram consideradas o eixo, a base da sociedade. Por quê? Porque são as mulheres que geram vida, são as mulheres que têm os filhos, que engravidam e têm os filhos, assim como a terra dá frutos. Então, naquela época, as mulheres tinham um papel extremamente importante e reconhecido nessas sociedades. Mas com o tempo, o que aconteceu foi que esses grupos nômades, eles foram descobrindo regiões onde eles poderiam se assentar, ao invés de ficar modificando de lugar, eles poderiam ficar numa região só. Mas para isso foi inevitável que se construísse esse conceito de propriedade. Bom, esta terra é minha, é aqui que eu planto, é aqui que eu colho, e é aqui que eu vou criar os meus filhos, que naquela época das sociedades primitivas não era o meu filho, mas era o filho da comunidade. Então, essa ideia de propriedade se inicia. E é uma coisa tão complexa, porque assim, se eu tenho uma propriedade, como qualquer um de vocês que estão me ouvindo agora, a minha propriedade vai ficar para quem? Vai ficar para os meus filhos, ou vai ficar para os meus parentes mais próximos, se eu não tenho filhos. Então, esse conceito, ele acaba gerando exatamente essa concepção de herança e de herdeiros. Bom, para você saber que aqueles herdeiros são seus, você tem que ter o quê? O controle sobre a maternidade, sobre quem aquela mulher está gerando, de quem aquela mulher está gerando um filho. E aí começa essa ideia de propriedade da mulher. Ao longo de muitos anos, na verdade de séculos, né, aí começa essa nova concepção, que é a concepção de casamento. Então, eu homem, caso com esta mulher, ela vai gerar os meus filhos, que vão ser os herdeiros das minhas propriedades, dos meus bens. E aí vocês já ouviram falar do cinto de castidade e outras formas de torturas para o controle da mulher no âmbito da história da civilização humana. Bom, quando a promessa de casamento ela surge enquanto um conceito social, o que acontece é que a mulher passa a ser não mais aquela mulher lá da sociedade primitiva que tinha valor social, que era a pessoa responsável pela manutenção daquele grupo social. Ela passa muito pelo contrário a ser um objeto de controle do homem, exatamente por conta da herança, né? Então, ela precisa ser controlada. E
Finalmente, o que acontece? Acontece que ao longo de mais alguns séculos, e vocês sabem quantas atrocidades aconteceram na história da civilização humana, mulheres que foram consideradas, nem que elas não tivessem sido, mas que foram consideradas adúlteras, elas eram apedrejadas e mortas pela população. Mulheres foram queimadas porque se considerava que se ela trabalhava com ervas para ajudar em cura, elas eram consideradas bruxas. Então, a perseguição às mulheres, ela vem exatamente dessa necessidade de controle das mulheres e, claro, de opressão das populações menos empoderadas. Então, a situação da mulher, historicamente, virou uma situação de subalternidade e desempoderamento. Vocês podem estar perguntando, nossa, mas por que ela está falando disso? Isso não tem nada a ver com mães de pessoas com deficiência. Já vocês vão ver como tem tudo a ver, porque eu vou falar sobre relações tóxicas, sobre os domínios e sobre as experiências que as mães têm, já comprovado cientificamente com pesquisas no Brasil e fora do Brasil, mas existem poucas pesquisas ainda, ok? Bom, quais são as crenças mais comuns hoje na sociedade moderna sobre a mulher? Uma delas é que é a naturalidade, a naturalização da maternidade. O que significa isso? Significa que histórica e culturalmente a maternidade ela foi compreendida e concebida pelas sociedades como uma responsabilidade eminentemente feminina. Então, a mulher não precisa nem aprender a ler e a escrever, ela precisa saber cuidar da casa e dos filhos. Esse é o papel da mulher. Claro que com os anos e com os séculos isso foi mudando, né? As mães cabe a tarefa de criar os filhos e as filhas e cuidar e apoiar, enfim, tudo que diz respeito aos filhos e também, claro, os filhos e as filhas com deficiência. Isso é em qualquer sociedade, nos países ricos, nos países mais ou menos e nos países pobres. Cuidar dos filhos é uma obrigação feminina, ou seja, é a obrigação da mulher, portanto, cuidar dos filhos não tem valor social, porque é uma obrigação, você tem que fazer e fim de conversa. Tanto é que nós vemos, por exemplo, inúmeras situações, a gente vê em reportagens horríveis hoje em dia que veiculam na televisão, né, quando as mulheres, elas abandonam ou não querem mais os filhos, ou as pessoas muito pobres, às vezes que não têm condições e elas dão ou vendem o que quer que seja, elas são massacradas, porque na nossa sociedade que é cristã, né, nós temos valores religiosos, a gente não aceita. E pior, não sei se é pior, mas de qualquer forma, quando as mulheres não querem ter filhos, ou quando as mulheres defendem o seu direito de aborto. Enfim, tem inúmeros elementos relativos à vida da mulher e à relação com a prole, com o filho, que são muito, muito complexos socialmente, né? E outra coisa, criar os filhos não é uma função remunerada, embora exista no mundo mulheres que defendem que o Estado deve pagar as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos. Por quê? Porque quando nasce uma criança, a vida da mulher se transforma. Mas vamos ver outras crenças sobre as mulheres. As mulheres são fracas, as mulheres não são tão inteligentes quanto os homens, as mulheres bonitas não são competentes, as mulheres são dependentes dos homens, as mulheres precisam de filhos e filhas para se realizarem, as mulheres sozinhas são solteironas frustradas, as mulheres sozinhas e bonitas, elas são perigosas, tenha cuidado com elas, não deixem elas irem na sua casa e tal. Então, todas essas crenças, elas vivem, elas habitam o imaginário coletivo, e isso é um problema, porque elas são crenças infundadas. Nem as mulheres são fracas, nem elas não são inteligentes, elas são, nem as mulheres que são bonitas, elas são incompetentes, isso é um absurdo, é igual dizer loira é burra, né? Isso é um absurdo, e fora o fato de que não foi colocado aí os termos, né, pejorativos que são utilizados para mulheres
que são muito bonitas, né? Porque geralmente é considerado a beleza antes da pessoa, né? Mas a gente hoje tem exemplos incríveis, como a Gisela Bündchen, que é brilhante, ela hoje tem um compromisso social incrível e é uma mulher que reconhecidamente no mundo era considerada, e ela é de fato muito bonita e muito bem sucedida, né? A gente tem um ciclo de vida, todos nós, seres humanos, vivemos um ciclo de vida, e esse ciclo de vida, ele se inicia no nascimento e ele é concluído na morte. Mas o problema é que quando acontece esse ciclo de vida, ele que se inicia com a gestação de uma criança, né, qualquer criança, o que acontece é que há uma expectativa, como a gente pode ver nessa imagem, de crescimento até o envelhecimento. Então a pessoa cresce, ela nasce, ela cresce, ela aprende, ela dá uma contribuição social, é um adulto, né, produtivo, como nós dizemos, e daí ela se torna uma pessoa mais idosa, um ancião, que, claro, tem milhões de contribuições a dar para a sociedade, embora na sociedade brasileira e muitas no mundo, a pessoa mais velha não é considerada mais importante, relevante, muito pelo contrário, eles acabam sendo considerados um peso, um estorvo, né, como se dizia antigamente, e finalmente a vida, ela vai para um outro universo, né, a vida humana, e a pessoa morre. Bem, eu gosto de dizer, faz a passagem. Durante o período de gestação e nascimento de uma criança nova, o que acontece? O que acontece é que, primeiro, existe uma expectativa imensa em relação à gravidez, né? Em geral, uma gravidez, ela é motivo de alegria, ela é motivo de celebração na família, não toda vez, porque claro, se você pensar numa família que tem problemas graves, sociais, financeiros, né, econômicos, ou tem pessoas doentes, ou está vivendo uma situação de miséria econômica, é claro que um bebê é uma alegria por um lado, mas é um problema muito sério, porque é mais uma boca para comer, é muito complicado, né? Então, mas em geral, a gravidez, ela traz essa coisa da expectativa positiva, né? Então, junto com isso, tem essa sensação de alegria. Uau, vai nascer mais uma criança que pertence a essa família. Olha lá, propriedade, né? As pessoas pertencem às suas famílias. E aí, claro que, inevitavelmente, em qualquer contexto, existe sempre uma preocupação que é a primeira preocupação da mãe quando o bebê nasce. Meu bebê é perfeito? Meu bebê é normal? Ele tem todos os dedinhos? Ele tem todos os dedinhos dos pés? Ele tem alguma coisa estranha no rosto? Ele tem tudo direitinho no lugar esperado? Tem, maravilha. Mas quando não tem, isso vira um problema. Por que vira um problema? Porque a sociedade, ela não convive com o que é diferente. A sociedade não respeita, não reconhece, não aceita, não abraça, não celebra o que é diferente. Então, a gente vê essa criança, que todo mundo aqui no Brasil sabe, né, que nasceu durante o período da Zika, e o que acontece? Bom, o que acontece é que essa criança, ela altera aquele ciclo natural da vida, do nascimento até a morte. E não é só da vida dela. Por causa da vida dela, ela altera o ciclo da família e, em especial, ela altera o ciclo de vida da mãe. E as mães, a partir do nascimento de uma criança com deficiência, ou se a criança nasce com deficiência, ou se ela adquire deficiência num determinado momento do seu desenvolvimento, em ambos os casos, isso gera um túnel de sentimentos complexos, difíceis de serem reconhecidos pelas mães e também, como eu disse logo no início da minha fala, completamente ignorado pela política pública, quer dizer, não há serviços públicos de apoio às mães das pessoas com deficiência. E
Isso é muito complicado, como vocês vão ver agora, porque é uma miríade de situações muito graves, né? A primeira delas é o medo. As mães têm medo. Medo por quê? Porque elas não sabem o que elas devem fazer, a quem elas devem recorrer, quais são os serviços que serão disponibilizados, se serão disponibilizados, quem são os profissionais com quem ela tem que conversar, enfim, é uma série, é um conjunto muito grande de incertezas. Ela não sabe literalmente para onde ir. Mas junto com isso vem uma sobrecarga de trabalho, de tarefas, de responsabilidades, porque geralmente, além do seu filho com deficiência, a mãe deve ter outros filhos. Então, ela tem uma sobrecarga. Se a gente voltar lá para trás e pensar no cuidar e educar, né? Então, você sabe, você que é mãe de filhos com deficiência ou filhos sem deficiência, você sabe o que significa. Se um filho seu, por exemplo, sem deficiência, fica doente. Isso acaba criando uma situação que você tem que lidar com tudo que você faz na sua vida, plus, mais a doença do seu filho, mesmo que ela seja transitória, né? Então, é uma sobrecarga imensa de trabalho. Além disso, as mães das pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de deficiência, elas têm um sentimento de culpa, que é gerado inevitavelmente pela pergunta: por que eu? O que foi que eu fiz? Né? Aonde foi que eu pequei, que eu errei? E isso é uma concepção que está também na esteira da nossa formação cristã. Então, esse sentimento de culpa, ele vai se exponencializando quando ela percebe que ela está sozinha nesse caminho. Então, não adianta, as pessoas não querem se envolver com os problemas de mães que têm filhos com deficiência. Então, ela está sozinha. Da solidão, da dor da solidão, eu tenho que resolver tudo sozinha, a sobrecarga, ela vai ficando o quê? Em isolamento. Por quê? Porque não dá tempo. Ela não tem tempo para desenvolver outros tipos de relação, como nós vamos ver já já. Além disso, essas mães, elas sofrem críticas horríveis por parte da família, por parte dos maridos, companheiros, namorados, que muitas vezes, um número absurdamente grande, a culpabilizam, a responsabilizam e duvidam que o filho é dele. Não, este filho não pode ser meu. Eu jamais geraria um filho que tem isto. Eu vou contar para vocês uma história. Há muitos anos atrás, quando eu era fonoaudióloga, uma mãe, que era estudante de medicina, ela já estava no final do curso, no 5º ano, ela tinha uma filha com paralisia cerebral e ela foi na clínica onde eu trabalhava para que eu pudesse atender sua filha. E ela me conta essa história, que ela foi num médico da cidade, um neuropediatra da cidade, que era uma pessoa bastante reconhecida, isso foi no Nordeste, quando eu morava lá, e quando ela sentou o marido e a filha, pequenininha ainda, e aí esse médico iniciou a consulta, abriu a gaveta, tirou um livrinho escrito pela mãe de uma criança com deficiência, uma outra mãe, escreveu um livrinho de poesias e colocou em cima da mesa e virou para ela e disse assim: olha, fulana, é o seguinte, você agora pare o seu curso de medicina, porque daqui para frente você tem que cuidar da sua filha. E aqui tem um livro, isso aqui é o livro de uma mãe que escreveu sobre o seu filho, você pode escrever também poesia sobre a sua filha. Quando saíram, ela ficou arrasada, porque ele era um dos professores do curso, né? E quando ela saiu de lá, com um tempo muito curto, o marido dela simplesmente disse para ela: essa filha é sua, o problema é seu e eu estou indo embora. Então, o que acontece? Acontece um nível de pressão emocional, psicológica, por parte da família, dos amigos, do marido, imenso. As mães das pessoas com deficiência, sistematicamente, elas mencionam, elas dizem, contam as histórias, as experiências que ela tem de pressão da família. Ah, você não faz nada na vida, você só cuida mesmo do seu filho com deficiência.
Ou seja, como assim não faz nada na vida? O que seria do meu filho com deficiência se eu não tivesse cuidando dele? Né? E esse cuidado, como vocês sabem, as mães das pessoas com deficiência, com muita frequência, é durante a vida, quer dizer, é até a pessoa falecer. Às vezes, o filho com deficiência faz a passagem antes da própria mãe. Mas eu conheço uma outra história de uma mãe que tinha uma filha que já era mais mocinha, assim, com 18 anos, e que tinha o benefício de prestação continuada, que é um benefício dado pelo governo brasileiro para as pessoas que são comprovadamente pessoas que não têm recursos, né? Pois bem, é um salário mínimo. O que esta mãe fez? Ela fez um documento formal passando a responsabilidade de receber o benefício da filha dela para uma professora, que era a professora da filha dela na época de dança, tá? E foi comprando, foi melhorando a casa, comprando móveis e tal, para a pessoa receber o dinheiro e cuidar da filha dela, claro que à distância. Então, veja a que ponto essa mãe chegou de precisar recorrer a alguém, porque qual que era o medo dela? Se qualquer pessoa da família recebesse aquele valor, a filha dela ia ficar amíngua, ninguém ia cuidar dela, iam pegar o dinheiro dela e ela que se dane. É muito complexo, né? Então, o nível de estresse, de estresse é o termo certo para estresse, ok? O nível de estresse das mães é imenso, e isso está na base de doenças que vão sendo desencadeadas no processo, mas elas não têm tempo de cuidar de si, porque elas vivem numa situação de abandono, literalmente, abandono da família, abandono pelo marido, abandono muitas vezes pelos filhos mais velhos, se tem filhos maiores, abandono pelo Estado, né? Inevitavelmente, ela entra num túnel de perda de fé, de autoconfiança, mesmo que ela seja religiosa, mesmo que ela vá na igreja, mesmo que ela tenha algum tipo de envolvimento, ela perde a fé. Porque, assim, o que eu posso fazer da minha vida? Eu leio sistematicamente, eu tenho um Facebook no meu nome, o Índios Ferreira, e no meu Facebook, que é de trabalho, é só voltado para deficiência. Eu tanto divulgo informações, quanto eu também coleto informações. E eu tenho visto com muita frequência agora na época de pandemia, mães falando, hoje mesmo eu li isso, a mãe dizendo, eu não aguento mais, eu estou pensando em suicídio. Então, imagine essa miríade, como eu disse, de situações que são terríveis para as mães. E ninguém percebe isso. Muito pelo contrário, incluindo profissionais de qualquer área de saúde, de reabilitação, de educação, que criticam as mães pelo que elas não fazem, mas não conhecem sobre a sua vida e muito menos não querem nem saber sobre a sua expertise, que é o conhecimento e a experiência que ela tem a respeito do seu filho. Ninguém quer saber o que ela sabe. Então, meu trabalho nos últimos anos tem sido exatamente em trazer esse tipo de conhecimento para as pautas, né? Para as discussões, tá? Bem, a presença de um filho com deficiência, então, ele afeta o círculo de relacionamentos humanos da família, quando ela se mantém, né, porque ela muitas vezes é desestruturada, acaba ficando desestruturada, e da mãe, em todas as esferas da vida. Então, a mãe, com muita frequência, deixa de trabalhar, os casamentos, eles são rompidos, ela não tem mais amigas, não tem com quem compartilhar ou ter momentos de lazer, a família, que antes era a base de tudo, ela deixa de existir enquanto grupo social, lazer nem pensar, porque na maior parte das vezes não tem recurso, e a família nuclear com os filhos e filhas fica toda afetada. Ela passa a viver uma vida de multitarefas. E nesse contexto geral aparecem as relações tóxicas abusivas, que tanto elas podem ter a ver com a relação com o marido, se é um casal, né? Uma mulher e um homem, como pode ser um casal gay, como pode ser um casal de mãe e filha, como pode ser
quer dizer, pessoas que vivem juntas, na verdade, né? Então, o que são as relações tóxicas e abusivas? São relações que envolvem poder e controle. Então, alguém tem poder sobre alguém e alguém tem que controlar alguém. Existem 6 tipos de relações tóxicas, né? Uma delas é o abuso emocional, a outra é a intimidação, o uso de privilégios, o isolamento, o abuso psicológico, até o abuso sexual. O abuso emocional, ele tem a ver com diminuir a pessoa, fazer pouco caso, dizer tudo que ela faz não funciona, tudo que ela faz está errado, e humilhar. Não, você é ignorante, você não consegue fazer isso, não adianta você tentar. Olha a roupa que você está usando, né? Então, isso é um abuso emocional que vai tirando a força interna da pessoa. Uma amiga, uma colega minha, que hoje é professora universitária cega, ela trabalha com a questão do gênero, né, mulheres, e deficiência, e ela criou o conceito de corrosão. Então, são relações que corroem a força interna. Por isso que no projeto de escola de mães, a gente tem como objetivo fortalecimento materno e o empoderamento feminino, porque os dois têm que ser combinados, né? Então, a pessoa provoca com coisa desagradável, ela sabe aonde pegar no ponto, né? Então, provoca para criar briga, e também ela viola a confiança e ela negligencia a pessoa. Então, isso é uma forma de abuso emocional. Intimidação, ela provoca medo, né? Com olhares, com ações, com comportamentos, muitas vezes é subreptício, mas, por exemplo, tem um grupo de pessoas ou um grupo de amigas e a mãe está alegre e está interagindo com as amigas e o marido passa e olha para ela com a cara, você está pensando o quê? Ou diz, não quero, né? Com o olhar, não quero mais que você tenha esse tipo de experiência agradável, você está deixando de fazer coisas, entendeu? Destruir por propriedades, claro, quebrar as coisas, né? Isso é muito comum. E, claro, mostrar arma. Mentalidade, eu sou o homem da casa, então eu vou usar dos privilégios. Eu mando aqui, sou eu o provedor, então eu decido o que acontece aqui. Isso pode ser feito pelo pai de uma moça solteira que teve um filho com deficiência. Eu me lembro disso, de uma família que contou, vocês têm que vir aqui todo final de semana almoçar na minha casa. Era uma família, era um casal que tinha uma criança com autismo. E a criança não senta na mesa e come como é o esperado. Claro, ele tem autismo, ele tem uma forma diferente de se relacionar com os espaços, com as regras, com o meio ambiente. Todo mundo sabe disso. Mas esse avô obrigava todos os domingos a filha a ir almoçar na casa dele. Todos os domingos ele brigava com a filha porque não educava o filho com autismo para sentar na mesa e comer como todo mundo. Então, aquilo virou uma situação de estresse contínuo, né? Ter a última palavra, não interessa o que você está dizendo, o que vale é isso. E os papéis femininos e masculinos rígidos, que são aqueles que a gente abordou no início, que tem a ver com as crenças, né, das responsabilidades que cabem à mulher. O isolamento que acontece, ele começa subrepticiamente, começa a controlar, mas você vai sair de novo com as suas amigas? Não, você tem outras coisas. Não estou gostando disso. Vai ficar em casa, começa a limitar os espaços de interação social, começa a controlar o que ela está vendo, por exemplo, na televisão, o que ela está fazendo na cozinha, aonde que ela vai, como que ela se veste, como que ela usa maquiagem, enfim, todos aqueles elementos que vão destruindo a pessoa, porque a pessoa, ela acaba deixando de ser ela própria e ela nem sabe mais quem ela é, né? Tem muitas mulheres, eu tenho certeza que tanto quanto eu, que vivi situações que eu estou mencionando aqui, muitas de vocês viveram, né? Manter longe os amigos e familiares, isso é uma coisa super eficiente, porque na hora que você está sozinha,
É mais fácil eu controlar você, é mais fácil eu te manipular, é mais fácil eu fazer abuso psicológico, é mais fácil eu torturar você psicologicamente, ou até realizar um abuso sexual, né? Perpetrar, não é nem realizar, porque o abuso sexual é crime. Então, veja, esses homens ou essas pessoas que estão nas relações de poder e de controle do outro, que vai ficando cada vez mais fraco, são pessoas doentes, né? São pessoas doentes da cabeça e são pessoas que precisam ser impedidas de agirem dessa forma. Mas como que você pode impedir? Como que você pode ter controle sobre a sua própria vida se você vive esse tipo de situação? A única forma é você se empoderar. A única forma é você conhecer sobre isso que eu estou dizendo para você. E você diz assim, nossa, eu vivo isso, olha, o meu marido, ele me controla, ele fica me controlando onde que eu vou, o que eu faço, com quem que eu saio, que roupa que eu coloco. Toda vez que eu quero ir na casa dos meus irmãos ou da minha família, ele sempre arruma um pretexto para não ir, cria uma situação e na maior parte das vezes eu não vou. Então, se você conhece esses elementos dessas relações tóxicas e abusivas, você começa a ter claro na sua cabeça que você está se perdendo. Então, você precisa resgatar rapidamente o controle sobre a sua vida, o poder sobre a sua vida. E no caso de situações que envolvem crimes mesmo, como é o caso do abuso sexual ou de apanhar, né? De abuso físico, você tem que procurar uma delegacia. Ai, mas que vergonha, todo mundo vai ficar sabendo. Não, procure rapidamente, porque isso vai piorar. Eu posso dizer para vocês que eu tenho hoje 63 anos, mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tive um relacionamento de longa duração com um homem que era mais velho que eu, e a relação só acabou quando ele me ameaçou com uma arma. Porque muitas dessas que eu estou contando para vocês agora tinha acontecido naquela época. A única diferença é que naquela época não se falava disso, não se tinha esse conhecimento, ele era inexistente, então eu não teria acesso, e eu era muito jovem, eu era muito boba, né? Muito inexperiente. Então você não tem força, mas hoje não. Hoje você precisa se fortalecer, se apoiando, criando uma rede de apoio e proteção com pessoas que vivem situações semelhantes à sua. E é por isso que você, mãe de pessoa com deficiência, precisa formar essa rede. E honestamente, eu tenho trabalhado com mães nos últimos 5 anos, aproximadamente. Não, 5 anos não. 2014... 6 anos, né? E sabe o que eu descobri? Que é muito difícil para vocês, porque vocês colocam sempre, não é de vez em quando, é sempre, o seu filho com deficiência e os seus outros filhos como a prioridade das prioridades da sua vida. E aí você vai enfraquecendo, chega no momento você não tem controle nenhum sobre a sua vida. Então você precisa rapidamente prestar atenção, nós vamos fazer já um pequeno exercício aqui para você pensar sobre isso. Bem, o abuso psicológico, né? Ameaças contínuas, fazer ou realizar, jogo psicológico, né, manipulação, chantagem emocional e humilhação, e abuso sexual, que pode ser até sedutor. A pessoa bate em você, cria uma situação horrível, depois chora, pede perdão, leva você para a cama, tem uma relação sexual simpática. Sabe o que é isso? Poder e controle. Isso é abuso sexual, mesmo que ele seja gostoso e você tenha um orgasmo. Tá? Então, forçar ou levar a realizar atos sexuais desconfortáveis e violentos emocionalmente ou fisicamente, ou atos degradantes. Como eu conheço uma pessoa que me contou que o marido, num determinado momento da vida do casamento, eles tinham 4 filhos, não é um casal daqui do Brasil, é de fora do Brasil, mas quando ela me contou, ela já tinha mais de 70 anos e ela contou com muito sofrimento, porque o marido tinha morrido. Aí ela me contou essa história.
O que aconteceu? O marido disse para ela, olha, a partir de agora nós vamos ter relações abertas. E ele começou a transar e ela não teve força para sair da relação. Ela aceitou e teve 1 ou 2 relacionamentos que ela disse que para ela eles não eram relacionamentos que a preenchiam, porque não era isso que ela queria. Isso é uma forma degradante, assim como, por exemplo, envolver uma mulher e fazer chantagem emocional para que a mulher aceite ter uma transa a 3. Muitas mulheres aceitam, mas como a vida sexual ela é privada, isso acaba nunca sendo revelado, né? São os segredos de família. Então, as mulheres, elas sofrem sistematicamente. E as mulheres com filhos com deficiência, assim como outras, mas com filhos com deficiência a mais, porque precisa muito, teoricamente, de apoio, porque isso não é apoio, isso é puxar o tapete, né? Elas acabam fazendo concessões, né? Então, isso é muito grave. E eu gosto, inclusive, de falar sobre isso, por quê? Porque os homens, como eu já disse, que são covardes, que fazem esse tipo de coisa, né, que tem esse tipo de comportamento, eles precisam compreender que eles são pessoas que fazem abuso, que estão abusando emocionalmente, fisicamente, sexualmente, que eles precisam de ajuda também. Então, precisa ter clareza, e que isso é uma doença, é uma necessidade que muito provavelmente vem lá do seu passado. Aí existe esse ciclo do abuso, que eu vou bem rapidinho. A fase da lua de mel, tudo lindo, maravilhoso, começa a viver junto, começam as ameaças, ordens, isolamento, né, controle, intensifica a tensão, aí vai aparecendo medo pela mulher, aquela sensação de que ela está sendo controlada, vai tendo um conflito de autoridade, cala sua boca, aqui quem manda sou eu que tenho razão, e por aí vai. Aí chega uma hora que tem a fase da explosão, que vem de fato, né, as agressões de todos os tipos, e essa é a pior de todas, na minha opinião, porque até aqui tudo bem, você sabe que está errado, mas quando começa desculpa, remorso, sensação de culpa, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vem a reconciliação, olha lá, promessa de amor, e depois começa tudo de novo. E chega um ponto que, invariavelmente, nós vemos hoje o número altíssimo de feminicídio e de violência contra as mulheres, que não tem como, isso é um ciclo. E quanto menos se faz, mais ele cresce, até chegar a um ponto em que certamente vai ter uma violência muito grave. Bom, nesse contexto todo, a mãe, que é a pessoa responsável pelos filhos, né, ela está sozinha, então tem ausência paterna, ela acaba de uma certa forma deixando os outros irmãos que não têm deficiência meio de lado, e aí esse ciclo vicioso, ele é caracterizado dessa forma. A mãe não está presente na vida dos irmãos, ela tem sentimento de culpa, ela também tem sentimento de culpa por aquilo que ela não consegue realizar com o seu filho com deficiência ou filha, ela, por conta do sentimento, ela tenta satisfazer as vontades do jeito que é possível, ela acaba tendo a simpatia dos filhos, mas não o respeito dos filhos, isso acaba gerando conflitos, brigas, principalmente quando eles chegam na adolescência. Então esse é outro ciclo vicioso que acaba criando todo o desempoderamento da mãe da pessoa com deficiência, e um sofrimento imenso, né? E o ciclo virtuoso, ele tem uma característica diferente. Os irmãos fazem parte, eles apoiam, eles estão presentes. A mãe está presente, a mãe aprende, conhece, compartilha. Ela tem empatia por todos igualmente. Ela não privilegia o filho com deficiência. Não é fácil, mas ela precisa retirar de dentro de si aquele sentimento de responsabilidade que as mães têm, quer dizer, as mães deixam de comer para alimentar os filhos. As mães, elas têm os hormônios, né, oxitocinas, têm os hormônios que fazem com que ela seja uma leoa quando se trata de cuidar dos filhos. E quando se trata de cuidar dos filhos com deficiência, então isso cresce exponencialmente. Mas não é isso que vai ajudá-la a viver uma vida de qualidade, uma vida saudável. Então ela precisa tanto ensinar os filhos todos e educar,
fazer com que os filhos participem da vida dela e do apoio a ela. E tudo que ela perdeu, isso tem que ficar claro para os filhos, mas não como uma queixa, mas como um compartilhamento de experiência para que eles compreendam. Não é que você tem que ficar bem, ai, eu tenho que parar de chorar, porque senão meu filho vai se desorganizar. Não, compartilhe com ele a dor, compartilhe o cansaço, né? Então, ganhar respeito e confiança e aí criar um novo ciclo de virtuoso e de qualidade de vida dentro da sua casa. Então, a gente tem que pensar, vocês têm que pensar, como é que são os meus relacionamentos? Quem sou eu, né? Como é que você se relaciona? Quem é você? Aonde que você está? Olhe para dentro de si. Pense em quem você é. Pense nas qualidades e nos defeitos que você tem, sempre enfatizando as qualidades. Pense naquilo que você acha que você precisa melhorar. Pense na sua vida, né, na sua vida hoje. Então, por exemplo, algumas qualidades. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa amiga, você gosta de cuidar dos outros. Agora, quantos são os outros que você cuida? Você cuida de você? Você sabe ouvir, sabe apoiar, mas quem é que te ouve, que te apoia? Tente selecionar dentro do grupo de relação que você tem. Você tem empatia, você é tolerante, paciente e por aí vai. Você precisa melhorar em quê? Você precisa ouvir mais, você precisa ser menos agressiva com você própria. Você sabe dizer não ou você sempre diz sim, porque você quer agradar as pessoas, você quer fazer as pessoas se aproximarem de você, mas é isso que está acontecendo? Você precisa ser mais amorosa com aqueles que te apoiam? Você precisa aceitar mais as pessoas como são? E as pessoas te aceitam como é? Você precisa ser menos submissa? Você precisa estar mais empoderada? Ou ser menos medrosa? Ou parar de se sentir tão culpada? Enfim, pense em você. Faça uma lista das suas qualidades, dos seus defeitos, daquilo que você precisa melhorar e tenta analisar isso e colocar o que é prioritário para você se sentir mais equilibrada, mais dentro do eixo, para você se fortalecer, cuidar de você, para você poder cuidar daqueles que precisam e dependem de você, né? Bom, isso só é possível quando você ganha voz, você é ouvida. Então, se alguém te trata mal, pode ser da sua família, seu pai, seu ex-marido, seu marido, seu filho mais velho, um profissional da área de saúde, eles têm que te ouvir, você tem que se posicionar. É fácil? Não, mas se aprende com certeza. Mas se aprende mais se você estiver numa rede de mulheres que estão também buscando o mesmo tipo de empoderamento, né? Como é que se dá o empoderamento feminino? Ele se dá primeiro através do autoconhecimento, do crescimento da autoestima e do amor próprio, que geralmente a gente perde na relação de poder, né? Tem que ter uma postura crítica diante da vida, tem que ter uma atitude empática com relação ao mundo feminino, porque as mulheres criticam muito as mulheres e colocam as mulheres para baixo, o que não é uma coisa do mundo masculino, e precisa ter uma aceitação integral de si e do próprio corpo. Bom, para o autoconhecimento, você tem que ter uma consciência plena do que faz bem para você e o que faz mal para você. Elimina o que faz mal e fica com o que faz bem. Mesmo que o que faz mal significa, por exemplo, afastar da sua vida um homem que não te apoia. Mesmo que significa colocar o limite da pressão criada por um filho ou por um pai, como eu contei a história para você. O que é que você quer para a sua vida? Coloca você no centro da sua vida, porque se você não tiver força, você não consegue realizar aquilo que te compete. Autoestima elevada e o amor próprio. Você acha que você merece conquistas importantes para você e também para as mulheres ao seu redor? Quais são as conquistas que você quer? O que você quer realizar? Procure. Vá atrás, entre em contato com as pessoas, forme uma rede, comece a compartilhar isso, para você ganhar força para sair do marasmo, né? Do isolamento, que é terrível. Uma postura crítica diante da vida.
vai conhecer seus direitos. Quais são os seus direitos como mãe de uma pessoa com deficiência? Não tem nada na legislação, mas tem o do seu filho. Então, use os direitos que os seus filhos e filhas têm. Procure se sentir mais segura para defender os seus valores e protagonizar a responsabilidade das suas próprias escolhas. Recentemente eu vi uma mãe no Facebook dizendo assim, alguém já foi no médico que falou para você que seu filho tem 5 meses de vida? Aí as pessoas respondem que sim, que não, umas dizem, manda ele para aquele lugar, a outra fala assim, não, isso é um absurdo, o que você falou, papapá, papapá. Só que quando você ouve isso de um profissional da área de saúde, que você teoricamente espera apoio, você fica numa situação muito difícil, porque você se sente totalmente desempoderada, sem força interna, para pedir explicação, para fazer um questionamento, para dizer absolutamente eu quero ouvir isso, você não tem o direito, eu vou te processar, o que quer que seja, você pode ir no Ministério Público. Pois bem, o que você precisa? Você precisa ser capaz de, no momento que alguém te empurrar para baixo, você respirar e dizer, isso não é da sua conta, você não tem bola de cristal, você não é Deus, e eu entrou por aqui, saiu por ali, e eu espero que nunca mais você fale isso para nenhuma mãe com filho com deficiência que vem aqui. E eu vou fazer uma reclamação de você para o chefe do hospital, por exemplo. Ah, vai tomar tempo. Não tem importância, mas você precisa começar a exercitar o seu direito de recusa, de não aceitar opressão. Uma das histórias mais comuns que acontece com mães com deficiência é quando elas vão no supermercado com seus filhos, os seus filhos fazem alguma coisa que supostamente não deveriam fazer, e aí todo mundo vira para elas. E ninguém fala nada, ninguém se mete. E as mães, elas dizem, morri de vergonha. Por que você morreu de vergonha? Se fosse meu filho, eu diria, atenção todo mundo, olha aqui, ó, meu filho, tá vendo? Ele tá tendo agora uma crise, por causa do barulho, por causa disso, por causa da música, o que quer que seja. E não se preocupem, ele é uma criança autista, tá tudo bem, não vai acontecer nada aqui. Portanto, vocês continuem, você tá olhando para mim por quê? Continue fazendo sua compra. Porque é assim que você vai gradualmente exercitando o seu empoderamento, o seu fortalecimento como mãe. Atitude empática diante do mundo feminino. Claro, reconhecer o valor de outras mulheres, e nesse caso específico, mulheres com deficiência, né? Ou melhor, com filhos com deficiência. Aceitar integralmente você, cuidar de você. Cuide de você, da sua sexualidade, procure resgatar a sua vontade de autocuidado. Hoje a gente vê muito na televisão, é uma coisa muito louca, né? Esses programas que era o antes e o depois, e o que as mulheres falam. O que me interessa mais não é nem o programa, mas é o que elas falam. Então elas falam, eu sou hoje uma outra pessoa, eu consegui me resgatar enquanto mulher. Então eu não vou voltar a ser o que eu era. E é isso, porque nós temos uma tendência natural ao abandono, ao autoabandono. Além disso, existem dimensões que constituem esse processo de empoderamento, que é acesso à educação. Hoje você pode, tem milhões de mulheres que gostariam de fazer curso superior, hoje você pode fazer em universidades públicas sem pagar curso superior. Mas para isso você precisa arrumar tempo na sua vida, né? Você precisa pensar em você, colocar você como prioridade e aí você pode ter tempo para fazer. Emancipação financeira. Recentemente, uma moça do norte do Brasil, que eu tenho um canal no YouTube que chama Canal Science, eu trabalho com pessoas que querem entrar na pós-graduação, e aí algumas pessoas pedem assessoria, e essa moça me escreveu uma carta dizendo isso. Eu moro sozinha com a minha filha, não tenho deficiência, eu moro sozinha com a minha filha, e estou com um problema financeiro muito grave, porque eu era professora temporária, e a situação agora é muito crítica. Eu disse, aí eu comecei a conversar com ela sobre coisas que elas poderiam fazer, baseada no que existe lá na região dela. Conclusão, ela começou a fazer coxinha, se eu não me engano, e começou a vender e começou a entrar dinheiro. Ela disse, professora, agora eu não posso mexer no meu projeto de pesquisa para um processo de seleção, porque eu vou investir nisso. Eu disse, perfeito, você precisa ter de onde vem, né? Agora, se não tem por onde começar, se não tem por onde
iniciar isso, você tem que romper o isolamento primeiro e constituir uma rede de apoio. Isso é muito importante. E outra coisa, principalmente para as pessoas jovens, o dinheiro que se gasta em cabeleireiro. Eu não vou a cabeleireiro. Graças a Deus meu cabelo é liso, eu só seco assim e pronto, tá pronto. Mas se gasta em cabeleireiro, se gasta com tatuagem, se gasta com roupas que não precisam ser tão caras. Então, tudo isso, quando você estiver fazendo, com porcaria, doces, como chama? Brinquedos para as crianças, tudo isso você tem que rever, porque você tem que criar um espaço financeiro para a sua vida, né? Os seus filhos não são você. E os autocuidados que têm a ver com a saúde, principalmente, porque se você não cuidar de você, uma hora você fica doente, não tem para onde correr, né? E aí, então, o que as pesquisas mais recentes dizem sobre esse resgate? Como é que você pode ser mais feliz, mais equilibrada, viver mais em harmonia? Bom, os estudos no campo da biologia molecular e também da neurociência, eles mostram que nós temos, em média, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, eles são controlados por o que eles chamam de mente subconsciente, que é uma programação que a gente tem, que é feita principalmente nos primeiros 7 anos de vida, em função da nossa família, e que posteriormente é constituída também por coisas que vão acontecendo repetidamente na nossa vida. Então, se você vive uma vida em que as pessoas, depois que nasceu seu filho com deficiência, as pessoas vão puxando o seu tapete, você vai ficando mais fraca, mais desempoderada e tal, o que acontece é que você vai programar na sua mente subconsciente exatamente o desempoderamento. Eu sou fraca, eu não tenho força, eu não tenho para onde sair, eu estou nesse túnel sem saída, que é aquele que eu mostrei para vocês. Somente 5% da mente atua de uma maneira consciente e criativa. O que significa isso? Significa que você só tem 5% da sua mente que pode te ajudar a fazer uma reprogramação, ou seja, mudar os hábitos. Nós temos experiências e aprendizagens nas nossas vidas que são positivas e negativas. Para que você comece a identificar aquelas que te enfraquecem, você precisa iniciar um processo de autoobservação. Por isso que eu falei das listas. Você precisa começar a prestar atenção e refletir sobre o que aconteceu hoje no meu dia que me deixou desestruturada. O que eu poderia ter feito diferente para que eu não ficasse desestruturada. Então, você gradualmente, você vai anotando, porque a gente esquece. Vai identificando esses padrões e vai começando a pensar quais são os novos padrões que eu quero para a minha vida. Por exemplo, ninguém mais vai me tratar mal. Eu não vou permitir. Ninguém vai mais me criticar como mãe. Eu não vou permitir. E aí você vai começar a se preparar para isso. E aqui eu coloquei a teoria epigenética, que é uma teoria que já existe há 30 anos, mas agora que ela começa a se disseminar de uma maneira mais sistemática pelos mundos, que foi construída pelo Dr. Bruce Lipton. Eu fiz um curso com ele o ano passado na Itália e com o Dr. Greg Braden, e é incrível porque nós não somos determinados geneticamente. Nós construímos os nossos genes. São poucas as condições humanas de doenças, de patologias, que são determinadas geneticamente. Então, quando nós reprogramamos a nossa mente, os nossos genes se reorganizam. Então, essa teoria é muito importante para a gente compreender que nós podemos mudar a cada dia, a cada minuto. E qual que é o maior desafio? É o autoconhecimento, é como você pensa, como você sente e como você se comporta. Por exemplo, há muitos anos atrás, uma mãe chega no consultório com um bebê chorando, um bebê com deficiência chorando muito.
E ela não conseguia falar. Eu dei um tempo, dei água com açúcar e tal, e aí ela disse, eu desci do ônibus com a minha filha no colo, e tinha uma mulher sentada numa praça, que era onde o ônibus parava, num banco, e quando ela viu minha filha, ela virou para mim e disse assim, para ter nascido assim, era melhor ter nascido morto. E essa mãe se desorganizou, claro, porque ela já estava muito frágil, com todos esses elementos que perpassavam a vida dela. Então, a pergunta é, o que você sentiu? Como que você pensou? Como você compreendeu? Qual foi a sua reação àquela fala, aquele comportamento? Então, se você se encolheu, você não pode mais fazer isso. Você precisa reagir à altura. E pagar o preço, às vezes, de ter que mudar o que você está fazendo. É por isso que as pessoas não querem se divorciar ou se separar. Porque não pagam o preço de ter que falar para todo mundo que o casamento é um fracasso. Aí vive numa situação desconfortável, prejudicial à saúde por muitos anos, até que uma hora não tem, ou um ou outro, né, acaba indo embora, enfim. Bom, barato, eficientíssimo, a neurociência tem muitos estudos sobre isso. Aqui no Brasil nós temos um médico, o Dr. Rui Afonso, do Hospital Einstein, que faz pesquisas com pessoas doentes que usam a meditação e as orações também como base do autoconhecimento. A melhor coisa que tem é a meditação. Eu faço meditação há 20 anos, eu agora estou me formando num curso para ser professora de meditação, que não é minha intenção, mas eu fiz o curso porque eu queria aprender mais, e a meditação é reconhecidamente um recurso maravilhoso para manter o eixo. Se você não sabe como fazer, vá no Brahma Kumaris. Brahma é B-R-A-H-M-A. Kumaris, com K. K-U-M-A-R-I-S, Brahma Kumaris, é uma organização que nos ajuda a nos desenvolvermos em direção a uma vida com mais qualidade. As atividades são gratuitas, não só online. Você só contribui financeiramente se você tiver algum recurso, e tem muitas meditações online de 5 minutos, de 10 minutos, são maravilhosas e ajudam a gente a resgatar o nosso eixo. Por que que isso é tão importante? Porque o estresse, hoje, com essas pesquisas da neurociência, é reconhecidamente um dos elementos patogênicos mais graves para a geração de doenças diversas, doenças graves, doenças medianamente graves e doenças leves ou crônicas. Por quê? Porque o estresse, ele desencadeia no corpo uma reação química que joga no nosso corpo cortisol, que é altamente pernicioso, né? É um hormônio que faz muito mal para o nosso corpo, é o hormônio do estresse. E também a adrenalina, que faz o nosso coração bater mais rápido, seca a boca quando você leva um susto e tal. Então, nós precisamos ter algum tipo de alternativa. E a meditação, que é de graça, você entra no seu celular, tem milhões de possibilidades de meditação guiada, então comece a fazer isso já. 5 minutos da sua vida que vai te trazer um benefício incrível. Se você quiser ler mais, procure o Dr. Rui Afonso, do Hospital Albert Einstein. Ele é um neurocientista que faz estudos sobre isso. A mente é, portanto, o cérebro em ação, é o nosso cérebro. Isso já é um outro profissional, é um americano também, Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, e ele também está na internet, eu também fiz um curso com ele é um cara incrível e ele fala isso. Novos pensamentos, que seriam novas programações, vão trazer novas escolhas, vão trazer novos comportamentos, novas experiências, novas emoções e novos comportamentos, que é o quê? É a mente criativa, aqueles 5%. Então, você precisa criar novos pensamentos. Se você se sente fraca, você vai dizer para você, eu sou forte, eu sou forte, eu sou capaz de lidar com isso. Então, você vai criando uma química no seu cérebro e no seu corpo que vão mudar os seus genes e vão te ajudar
a se tornar uma pessoa forte. Agora a gente está bem no finalzinho. Então, aqui é você no passado e quem é que você quer ser no futuro, né? Quem que você quer ser? Onde está a sua voz, a sua vez? Como é que você vai começar a se manifestar nos espaços em que você circula, com ou sem o seu filho com deficiência? Com ou sem os seus outros filhos? Com ou sem a sua família? Então, comece agora, hoje, a criar um espaço para você, se possível, meditar, procura aqui na internet. Eu tenho uma biblioteca que tem mais de 40 tipos de meditação, porque sempre que eu acho alguma coisa interessante, eu salvo no meu celular. Comece a pensar mais sobre você, a sentir mais o que você sente, se torne consciente do que você sente, para que você consiga transformar quem você é, o seu ser interior, né? E para isso, a gente tem uma dádiva divina que é a nossa capacidade de imaginar, de criar. Então, crie, é como sonhos. Sonhe aquilo que você quer para o seu futuro e vá em direção àquilo, mas não só para você, para o seu filho com deficiência ou sua filha e para os seus outros filhos, mas procure, milite, né? Seja uma ativista de uma vida com qualidade. Tá bom? Namastê, eu espero que tenha sido bom para vocês e que eu tenha dado de alguma forma uma chacoalhada para vocês começarem a pensar em você mais do que nos outros. Eu deixo aqui no final minha gratidão, né? E quero convidar vocês para visitarem o meu canal, onde tem vários vídeos sobre pessoas com deficiência. Eu fiz recentemente uma campanha que durou 28 dias, Campanha Mundial da Paz, sobre associando, né, combinando o Dia Mundial da Paz das Nações Unidas com o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ambos eles são celebrados no dia 21 de setembro de todos os anos, e neste período de 1 a 21 de setembro, celebrando a paz no mundo, tem na verdade tem mais de 21 atividades, muitas palestras, todas voltadas para as questões relacionadas ao bem-estar, à saúde, ao processo de resgate pessoal. Tem muita coisa boa lá. Então, eu queria convidá-las, especialmente as mulheres, mas convidar os pais também, para acessar o canal e conhecer e aprender com terapeutas maravilhosas que falaram sobre constelação familiar, cura prânica, tem várias. Encontrar a você mesmo, a paz está dentro de você e por aí vai, ok? Então, sejam bem-vindos ao canal. Termino por aqui.